Esse final de semana, provavelmente milhões de pessoas vão de novo às urnas, né, para votar no segundo turno das eleições municipais. E nesse clima de eleições, de novo, a gente está trazendo aqui o tema política na Alemanha, dessa vez com o Alemanizando Responde especial desse tema. Faz pouco tempo que a gente lançou um vídeo, né, mais sobre o alto escalão do governo alemão, sobre como funciona um pouco as eleições aqui. E nesse vídeo surgiram várias dúvidas que nós vamos responder agora. Diferentemente da maior parte dos Alemanizando Responde, esse aqui não vai ser sobre a nossa perspectiva de vida, né? Vai ser sobre como as coisas são, né? Então, para isso a gente pesquisou bastante e todas as fontes que a gente usou para responder as perguntas de vocês estão no comentário fixado aqui embaixo para vocês poderem acessar. E o jeito mais fácil de valorizar todo esse trabalho é já deixar o like no vídeo e, se não for, se inscrever no canal. Então, juntando as perguntas que ficaram do vídeo anterior sobre política e as perguntas que eu pedi lá na aba comunidade aqui do YouTube mesmo, eu separei para esse aqui, Rodrigo, as perguntas que foram mais perguntadas, tá? Então, por exemplo, a primeira pergunta, quem quer saber é o Pierik, a Vanessa, o Gabriel, o Christian e o Arthur. E eles querem saber se o voto é obrigatório na Alemanha. Então a resposta simples é não. Não existe a obrigação de votar, né? Existe o direito de votar a partir dos 18 anos, né? E pelo que a gente viu, o alemão que mora no exterior, ele não tem necessariamente também o direito de votar do exterior, né? Tu precisa ter morado pelo menos 3 meses na Alemanha no período de 25 anos antes da eleição. E a segunda pergunta foi perguntada por Eliane Araújo, Jonas Tega, Bia Lopes, Victor Fonseca e Alan. E a pergunta é se imigrantes podem votar na Alemanha. E a resposta é, infelizmente, não. A gente gostaria de poder votar, mas eu, como brasileira, não posso votar de forma alguma, né? Eu não tenho nenhum tipo de cidadania europeia. O Rodrigo tem cidadania europeia, então ele pode votar especificamente em algumas eleições municipais bem focadas, né? Então, desde 1992, tem esse acordo aqui dentro da União Europeia. Então, tem uma vez que eu lembro que tu foi convidado para votar no prefeito distrital daqui de onde a gente mora, né? Não era nem no prefeito de Berlim. Sim, e foi bem fácil, né? Eu fui numa escola mais próxima daqui da nossa casa, o meu nome já estava registrado lá, e como a gente comentou, não é obrigatório, eu poderia ir se eu, né, quisesse, daí eu fui lá e votei, né, no partido que eu mais me identifico no momento ali, e foi assim, foi bem fácil. E não precisa se registrar, né? Então já tá lá, todo mundo já tá lá, os alemães também, né? Não tem que ter título de eleitor, 500 mil papelada. Parece que a Alemanha não é tão burocrática assim, né? Então, se a gente não pode votar na Alemanha, o Felipe e o Wellington querem saber se a gente pode votar no Brasil. Pois podemos sim, né? A gente transferiu o nosso título de eleitor para Berlim. Tem uma grande facilidade que a Embaixada do Brasil aqui em Berlim é bem acessível para nós ir lá, né, e fazer essa transferência. Aí no dia da eleição, né, que a gente tem a obrigação de votar para presidente, né, mesmo morando no exterior, a gente foi lá, né, ficou na fila e aqui tem a mesma urna eletrônica e tudo mais, igualzinho do Brasil. Então, na verdade, agora a nossa zona eleitoral é ZZ, se eu não me engano, que é o exterior, né? E aí sempre que tem, né, os anos de eleição para presidente, nas embaixadas, consulados e às vezes até em alguns outros locais eles colocam as urnas eletrônicas igualzinho do Brasil, com aquele mesmo papelzinho em volta e tal, tem mesário, é exatamente o mesmo esquema. E aí nesse caso a gente transferiu o título pra cá, né? Se tu vem morar aqui e não transfere o título, aí tem que continuar justificando, né? Tem que ir lá na embaixada, justificar. Aí tem a tal da multa, né, por não ter votado, só que a multa, se eu não me engano, é tipo R$4, né? Que dá 50 centavos de euro e eles não têm como aceitar moedinha, então eles não cobram, né? Foi isso que aconteceu quando a gente foi renovar o passaporte, porque na primeira vez a gente não votou, né? Na eleição de 2014, a gente não teve tempo de transferir o título, né? Porque a gente se mudou pra cá em abril e aí a gente, né, tava fazendo milhões de coisas e tem que transferir o título 151 dias antes da eleição, até 151 dias antes da eleição. E a próxima pergunta é um composto das perguntas da Isabela, do Zé Osborne, da Ellen, do Gilberto e do Elivelton. E eles perguntaram como é que é a propaganda eleitoral na Alemanha, se, por exemplo, existem outdoors, santinho, horário gratuito na televisão, carro de som, esse tipo de coisa que a gente é acostumado no Brasil. Aí tem duas coisas importantes, né? Primeiro que eu não lembrava que existia santinho, né? Que eu lembro que no dia da eleição é aquele monte de lixo, aquela coisa horrorosa. Eu tenho 99,9% de certeza que isso não existe, que eu nunca vi esse monte de lixo. Pelo menos lixo não tem. Não. Esse monte de papel. E essa coisa do jingle brega também. Eu acho que aqui na Alemanha colocar carro de som com jingle brega na rua é pedir pra não ganhar voto, né? É pedir para as pessoas te odiarem, porque aqui todo mundo aprecia bastante o silêncio, né? Todo mundo, não, né? Mas em geral as pessoas apreciam bastante o silêncio. Então não é o tipo de coisa que existe, música brega tocando na rua pra candidato de alguma coisa, né? Nunca vi. E aí uma coisa que eu descobri, Rodrigo, pesquisando pra esse vídeo, é que aqui na Alemanha não existe uma legislação específica que regulamente como que funcionam as propagandas políticas, né? Então significa que a propaganda política funciona exatamente da mesma forma que todas as outras propagandas. Então pra colocar cartaz pela cidade tem que pedir permissão pra prefeitura, pra colocar carro de som falando coisas, né? Que isso existe sim, tem
tem que pedir permissão também, toda uma série de coisas, né? Não tem toda uma regulamentação a respeito disso. Uma coisa interessante que a gente descobriu, que é sobre o rádio e televisão, que existem propagandas, né, nessas mídias. Nas rádios e televisões privadas, os partidos precisam pagar para colocar sua propaganda lá, como se fosse realmente um produto, né, como se fosse uma coisa mais usual. Porém, nas rádios e televisões públicas, aí tem, né, um direito de tempo que, na verdade, é proporcional até ao tamanho do partido. Nesse caso, eu acho que não é tão diferente do Brasil. Pelo que eu entendo, não é todo mundo junto também, que nem no Brasil, que tem aquele momento, assim. É o bloco ali. Que é o bloco ali de, sei lá, 1 hora, não lembro mais quanto era. Tempão, parece que é infinito às vezes. Né? Propaganda eleitoral gratuita lá, 200 horas, todos os canais ao mesmo tempo passando só aquilo ali. Pelo que eu entendo, não existe na Alemanha. Se você sabe como funciona melhor do que isso, coloca aqui embaixo. Eu procurei lá num site de advogados sobre a legislação e foi isso que eu encontrei. A gente não assiste TV aqui, a gente, né, já não assistia TV no Brasil, né? E na Netflix não tem propaganda política. Não tem. Na nossa experiência de vida, o que dá pra perceber mais são realmente os cartazes que eles colocam nos postes de luz, né, que tem pela cidade inteira. E também alguns outdoors um pouco maiores que eles colocam nos canteiros, né? Quando tem 2 faixas, no meio tem um canteiro, daí às vezes tem uns outdoors um pouco maiores ali. E também eu lembro que os partidos eles são responsáveis por tirar tudo no dia seguinte. Então se algum partido se enrola e não tira, né, todos esses cartazes, ele é multado. Além do segundo turno no Brasil, nessa semana teremos outro evento muito importante, que é a Black Friday da lojinha Alemanizando. Nossa página lá na loja estará com descontos de até 60%, e camisetas a partir de R$ 39,90. E daí não precisa utilizar nenhum cupom, os descontos já vão estar aplicados nos produtos. E essa Black Friday, na verdade, começa quarta-feira, às 8 horas da noite de Brasília, e vai até às 23h59 de sábado, dia 28. Então, uma Black Friday bastante longa, muitos dias aí de Black Friday. Tá aí uma ótima oportunidade de comprar umas camisetas do Alemanizando, pra dar de presente de Natal, até pra família e amigos, e ao mesmo tempo você dá a maior força, a maior gás para nós. Próxima pergunta aqui, Rodrigo, pode muito bem ser o clickbait desse vídeo, né? E quem quer saber é a Luana, a Lili, a Bia e o Helivelton. E eles querem todos saber quanto ganham os políticos aqui da Alemanha, se é uma fortuna exorbitante como no Brasil, se tem um monte de vantagens e dinheirinho pra isso, e dinheiro do terno e não sei o que e tudo mais. Olha, mal eles não ganham, né, de forma alguma. A gente viu, né, todas as fontes oficiais para conseguir os números certinho. E os membros, né, os parlamentares lá do Bundestag, por exemplo, eles ganham 10 mil euros com 83,47 por mês. Por mês, e isso é antes dos benefícios, né? Sim, porque também tem benefícios, né? Tem benefícios pro escritório e tal, que é o que a gente também tem no Brasil, né? E esse benefício é 4.339,97 limpo por mês. Então não paga nem imposto por esse aqui. Pelo salário eles pagam imposto normal, mas essa grana extra aí é limpinha. Então eles ganham mais ou menos 15 mil euros por mês, os parlamentares, né? O presidente da Alemanha, que se você quiser saber mais sobre ele, né, a gente fala no vídeo anterior, ele ganha ao redor de 20 mil euros por mês. Pelo que a gente viu, ele não recebe outros benefícios, né? Fora a vantagem de poder morar lá no Bellevue, que é bem legal, né? Por último, a gente tem o cargo mais bem pago aqui da Alemanha, que é a chanceler, né? E atualmente, de acordo com fontes aí que a gente não encontrou a fonte oficial, não tem no site da chancelaria, né? A gente achou no site da presidência o salário do presidente, a gente achou no site do Bundestag o valor que os membros lá ganham, mas o salário da Merkel a gente não achou em nenhum lugar oficial, mas tem várias pessoas especulando, vários sites mais ou menos sérios, e aparentemente ela ganha em torno de 30 mil euros por mês, o salário mais os benefícios, né? E isso não é necessariamente assim um salário tão alto, considerando, né, o trabalho dela. Porém, se a gente considerar o salário médio da Alemanha, de acordo com várias fontes que eu dei uma olhada, o salário médio da Alemanha hoje está em 42 mil euros por ano. Então a maior parte das pessoas trabalhando aqui na Alemanha leva quase um ano para ganhar o que a Merkel ganha no mês. Então, assim, não é um salário exorbitante, mas ao mesmo tempo também é, sabe? Sim. Então ela ganha muito mais do que a média dos trabalhadores aqui na Alemanha. Então isso convertendo hoje daria uns 190 mil reais por mês, né? Que seria o salário da chanceler alemã, que é um monte de dinheiro, né? E na verdade ela é uma das chefes de estado mais bem pagas do mundo, pelo que a gente viu, né? Nesses rankings e tudo mais. E o maior de todos seria então o presidente da Suíça, o que faz sentido porque na Suíça tudo é bem caro, né? Então ele ganha muito dinheiro para conseguir comprar as coisas que tem que ter na casa lá, né? O Arthur e o Pedro, eles gostariam de saber se o voto aqui na Alemanha ele é eletrônico ou se ele é em papel. Então, o voto aqui na Alemanha é absolutamente em papel, né? A gente já brincou sobre isso em outros momentos, que a Alemanha não é muito internética, né? Eles não estão muito ligados aí em máquinas e coisas eletrônicas. Porém, eles testaram uma vez, pelo que eu pesquisei, e em 2009 eles decidiram que a urna eletrônica não estava funcionando para o país e eles aboliram essa ideia. Então, desde 2009 não tem mais urna eletrônica. Porém, a gente perguntou para uma amiga alemã mais velha, né? Que já votou várias vezes. E ela falou que nem lembra disso, nem lembra desse teste, nunca ouviu falar de urna eletrônica na Alemanha e tal, mas no site do Ministério do Interior aqui da Alemanha eles falam que eles testaram e em 2009 eles descontinuaram essa ideia.
né? Então, uma outra coisa que dá pra fazer aqui na Alemanha também é votar por carta, né? Então, tu pode ou ir lá no dia no teu local eleitoral, ou tu pode mandar por carta lá todos os papeizinhos devidamente preenchidos, que o Rodrigo até já explicou no vídeo anterior, né? Principalmente pro Bundestag, tem várias coisinhas diferentes. Então tá, gente, esse aqui foi o nosso Alemanizando Responde especial sobre a política da Alemanha. A gente ainda tá trabalhando no próximo Alemanizando Responde, então já deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer saber no próximo Alemanizando Responde. Aproveita que vai aqui embaixo e já deixa seu like, se inscreve no canal, chama seus amigos, compra uma camiseta, seja membro do canal Alemanizando também e... Até o próximo vídeo. Tchau!